São Paulo recusa a proposta do Santos. Já Pedro aparece como possível alvo do Crystal Palace, que é co-irmão do Botafogo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora explicar direito essas duas histórias. Falo também sobre o Palmeiras, que não precisa de um, mas de dois centroavantes. Tem ainda informação sobre o Corinthians. Dodô, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, pode voltar ao Parque São Jorge. Falo ainda sobre Flamengo e Vasco, sobre as últimas do Campeonato Mineiro com vitória importante nos bastidores do Cruzeiro, além de uma série de outras informações bem legais. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tenho a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se é novo por aqui, peço que assista ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar like, de se inscrever no canal, ativa também as notificações. Se você já é veterano, deixa seu like e compartilhe o vídeo, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de sportbetbr.com, a casa de apostas esportivas que não para de crescer, e tem o grande Milton Neves como embaixador. Nessa segunda-feira tem vários jogos de todo tipo de campeonato que você possa imaginar. Sugiro que você dê uma olhada clicando no link que eu vou deixar no comentário fixo. Mas separei o jogo do Campeonato Carioca, às 20 horas, no Maracanã tem Botafogo e Fluminense, partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. A vitória do Botafogo está pagando R$ 3,25. Em caso de empate, R$ 3,06. Em caso de vitória do Fluminense, R$ 2,13. Certeza que se você acertar o palpite, vai ganhar uma boa grana, até porque as odds são bem altas. Não se esqueça, pegue agora mesmo o link, faça seu cadastro e comece a aproveitar todas as vantagens da sportbetbr.com. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é de que Mandaka, volante de 20 anos de idade do Corinthians, pode estar de mudança por Londrina. O clube paranaense fez proposta ao Corinthians, quer ficar com Mandaka até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, negociações bastante avançadas de acordo com a imprensa de Londrina. Bora falar também a respeito de Alisson, volante que foi revelado no Santos e estava no Al Razan da Arábia Saudita. Tinha tudo certo para jogar pelo Peixe, ele só tinha uma partida para disputar lá na Arábia Saudita, pois foi nessa partida que ele acabou rompendo o ligamento do joelho, informação que me foi confirmada por uma pessoa próxima do Alisson. O volante vai precisar passar por cirurgia e não poderá ser contratado pelo Peixe. Seguindo com o giro de notícias, contar que Savinho, ex-atacante do Atlético Mineiro, vendido ao Grupo City. Perguntei para o empresário dele, o empresário é o Juliano, se existe alguma negociação entre o Savinho e o Bahia, até porque essa especulação tem rolado muito forte. Declaração do empresário, abre aspas: a negociação do Sávio ainda está em andamento com o Grupo City, mas não temos nenhum projeto de ir para o Bahia nesse momento, fecha aspas. Para fechar o giro de notícias, contar que o torcedor do Atlético Paranaense, que fez ou teria cometido uma injúria racial contra um atleta do Londrina em jogo do Campeonato Paranaense, acabou sendo levado para a delegacia. Pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. Cometer racismo dentro ou fora do estádio é crime e merece cadeia. Quero falar agora sobre o Flamengo, primeiro finalista do Campeonato Carioca. Nova vitória contra o Vasco, dessa vez nesse domingo 1-0 com gol de William Arão, um dos piores em campo, acabou sendo premiado com o gol. O Arão, assim como vários outros jogadores do Flamengo, não fez uma boa partida. O rubro-negro muito abaixo das expectativas, é óbvio, bem melhor do que o seu rival, mas demonstrando pouco interesse com o jogo, apesar de ser uma semifinal e contra um rival bastante grande. De qualquer forma, como já havia vencido a primeira partida por 1-0, o Flamengo, com um placar agregado de 2-0, está na grande decisão, aguarda o vencedor de Fluminense e Botafogo. Já o Vasco da Gama vai ter de se preparar para o Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar em Vasco, tem uma estatística bem preocupante. Nessa temporada, o Cruz Maltino disputou 5 clássicos, nenhuma vitória, nenhum empate e 5 derrotas. Um único gol marcado e 7 gols sofridos. Por falar em Vasco e evolução, contar que os donos da 777 Partners embarcaram nesse domingo, logo depois do jogo, de volta aos Estados Unidos em voo fretado. Eles prometem vir ao Brasil quando a aprovação no Conselho Deliberativo e nos sócios dessa proposta feita para aquisição do clube estiver mais próxima de sair do papel. Quero falar agora sobre o São Paulo, que recusou algumas propostas feitas pelo Santos por Tietê.
Vale lembrar que o início dessa conversa dava conta de que o Santos queria o Tietê e o Luan. O São Paulo desde o início deixou bem claro que não tinha o mínimo interesse em vender o Luan. Desde então o Santos trabalha nos bastidores para tentar convencer o tricolor a liberar o Tietê sem pagamento de custo algum. O São Paulo gostaria de vender o Tietê, o Santos já disse que não tem condição financeira de fazer um investimento desse porte. Desde então, Santos e São Paulo trabalham com a possibilidade de uma troca. O grande problema é que os atletas oferecidos pelo Santos ao tricolor não agradaram. Os últimos nomes sugeridos foram do atacante Marcos Guilherme, que já passou pelo São Paulo, e do lateral esquerdo Felipe Jonathan, ambos rejeitados pelos dirigentes do tricolor. São Paulo gostaria de um atacante de lado de campo, que não é o Marcos Guilherme. Certamente o Santos não vai oferecer o Ângelo nessa parada e vai precisar haver um outro acordo. Talvez o Santos tenha alguma compensação financeira para oferecer para que o negócio com o Tietê saia. São Paulo segue no mercado em busca de contratações, está de olho em um zagueiro e um atacante de velocidade, de olho na melhora do time para o Campeonato Brasileiro. Já na reta final do Campeonato Paulista, não haverá tempo hábil para novas inscrições. Bora falar sobre o Cruzeiro, que demonstrou força nos bastidores no sábado. A Federação Mineira de Futebol anunciou as semifinais do Campeonato Estadual. O Atlético Mineiro jogaria as duas partidas contra a Caldense no Mineirão, enquanto o Cruzeiro faria a primeira partida no Mineirão nessa terça-feira e a partida da volta em São João del Rei, casa do Atlético, que fez melhor campanha do que o Cruzeiro, até por isso teria a oportunidade de decidir em casa e de jogar por 2 empates ou uma derrota e uma vitória pelo mesmo placar. Mas, na noite desse domingo, o pessoal da Federação Mineira entrou em contato com os dirigentes do Atlético para informar que houve uma mudança. A federação decidiu por acabar com o jogo em São João del Rei e as duas partidas entre Atlético e Cruzeiro acontecerão no Mineirão. Primeiro nessa terça-feira com o mando do Cruzeiro, a segunda no sábado com o mando do Atlético. O time de São João del Rei ainda tentou convencer a federação de que não seria justo, de que eles fizeram a melhor campanha e deveriam ter o direito de jogar em casa. Entre os argumentos dados pela Federação Mineira estão o fato da pequena capacidade do estádio do Atlético e a falta de iluminação ou a iluminação ruim do campo em São João del Rei. Isso sem contar na instalação do VAR para essa reta final de Campeonato Mineiro. Teremos partidas com VAR em todos os jogos. E seria um problema no estádio mais acanhado do Atlético. No final das contas, prevaleceu a vontade de Ronaldo Fenômeno e companhia, com a curiosidade que Federação Mineira e Cruzeiro há bastante tempo não se bicam, não é uma relação boa, ao contrário do Atlético Mineiro. Dessa maneira, dá para dizer que nem Caldense nem Atlético vão ter a vantagem de jogar ao lado de seus torcedores, precisarão estar no Mineirão nos 4 jogos. Os 2 da semifinal entre Atlético e Caldense, os 2 da semifinal entre Atlético e Cruzeiro. Atlético que chegou a Belo Horizonte na noite desse domingo e só volta para São João del Rei na noite de sábado, depois do confronto de volta contra a Raposa. Bora responder agora uma pergunta que me foi feita na noite desse domingo na live do Nicola. Dodô, lateral esquerdo de 30 anos de idade, pode voltar ao Corinthians? Para quem não lembra, o Dodô, que já passou por Cruzeiro, Santos, entre outros clubes, foi formado no Timão. Acabou saindo muito cedo, rodou pelo exterior, também pelo Brasil, e agora está no Atlético Mineiro. Não é titular porque o Arana é dono da posição e um dos melhores jogadores entre todos os brasileiros que atuam como lateral esquerdo. Pois bem, essa pergunta surgiu depois de especulações em Minas Gerais. Mandei mensagem para o Júnior Pedroso, que é o representante do Dodô. O Júnior contou o seguinte, abre aspas: antes de ir para o Atlético, o Dodô esteve bem próximo do Corinthians, bem próximo mesmo, mas depois disso não teve mais nada e dificilmente agora o Atlético liberaria o Dodô, fecha aspas. O Dodô não é titular, como eu contei, mas tem sido bastante utilizado. E ele é o homem de segurança, até porque o Arana vive sendo convocado para a seleção brasileira e está na iminência de ser negociado. Deve pintar proposta boa pelo Arana na metade da temporada. O Dodô seria uma reposição imediata sem grandes dificuldades. Desde que foi contratado em fevereiro de 2021, ele esteve em campo em 37 partidas, tem 1 gol e 1 assistência. Só para arrematar sobre o Dodô, no começo dessa temporada, 4 clubes sondaram o Júnior Pedroso, todos da primeira divisão, interessados no Dodô. Nenhum deles era o Corinthians e em todos os casos o Atlético disse que não tinha interesse em se desfazer do jogador. Bora explicar sobre outro boato que correu solto nesse domingo, a notícia de que Pedro pode parar no Crystal Palace.
E aí, para os mais atentos, foi a dica de que o Pedro pode ir num futuro não muito distante para o Botafogo. Vale a lembrança de que tanto o Crystal Palace quanto o Botafogo têm o mesmo dono, o John Textor. E aí várias pessoas já fizeram a relação de que ele poderia ir para a Inglaterra para voltar logo para jogar no Botafogo. Bora explicar direitinho essa história. Primeiro contar que a informação surgiu do jornalista Guilhem Balanguer, que tem uma conta no Twitter com mais de 1 milhão de inscritos. De acordo com Guilhem, são 6 os clubes interessados na contratação do centroavante rubro-negro: Betis, Sevilha, Brighton, Southampton, Wolverhampton e Crystal Palace. Ele postou isso no Twitter e tratou o Pedro como um grande camisa 9 com bom controle de bola e que está à sombra de Gabigol. Só achei estranho quando o Guilhem falou que o Palmeiras ofereceu 35 milhões de euros ao Flamengo pelo Pedro. A gente sabe que o valor foi bem inferior, cerca de 20 milhões de euros, proposta recusada pelo rubro-negro. Mas também, de acordo com o Guilhem, se uma oferta de 20 milhões de euros de qualquer desses times estrangeiros aparecer, é possível que o Flamengo venda. O rubro-negro só não gostaria de ver o Pedro atuando por um rival. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma pessoa que trabalha com o Pedro, muito próxima a ela, e perguntei especificamente sobre o Crystal Palace. Tem alguma chance de o Pedro ir para o Crystal Palace? Pintou proposta, sondagem, e a resposta foi de que não existe absolutamente contato algum do time da Premier League. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, que empatou com o Red Bull Bragantino no fechamento da primeira fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão teve, de longe, a melhor campanha entre todos os participantes. Enfrenta na próxima quarta-feira o Ituano, jogo em casa, Allianz Parque, e precisa da vitória para garantir vaga na semifinal. Mas queria chamar a atenção para a busca do Palmeiras por centroavante. Depois da partida, o Abel Ferreira, que poupou vários titulares, admitiu a necessidade da contratação de mais um atacante. Ele lembrou de uma conversa com a Leila em que a presidente prometeu 2 reforços para a posição. Rafael Navarro já foi contratado e agora falta o outro camisa 9. E eu diria que faltam 2 centroavantes. Até porque o Daverson, que é um centroavante do atual elenco, vai embora, isso já está líquido e certo. O próprio Abel deixou isso bem claro na entrevista coletiva. O vínculo do Daverson termina em junho e ele já até postou durante o fim de semana que estava de partida, que era uma das últimas partidas dele com a camisa do Palmeiras. O Daverson, que foi o herói e o vilão da partida. Ele entrou, marcou um gol de pênalti, chorou durante a comemoração e 1 minuto depois acabou reclamando com o árbitro e tomou cartão vermelho. Pois bem, com a saída do Daverson, o Luiz Adriano já havia ido embora, o William Bigode também tinha saído, o Borja foi vendido de forma definitiva. O Palmeiras vai passar a ter única e exclusivamente o Rafael Navarro para fazer essa função de 9 específico. E os primeiros números do Rafael Navarro com a camisa alviverde são bem aquém daquilo que se imaginava. Foram 10 partidas disputadas, 5 como titular e nenhum gol marcado. Ele tem uma única assistência, ele chegou a desperdiçar um pênalti ao longo da fase de grupos. Então, nesse sentido, mais prudente seria para o Palmeiras a contratação de 2 centroavantes. Difícil imaginar que chegam 2, até por conta de todas as dificuldades apresentadas por Anderson Barros e Leila Pereira no mercado. Verdão, por exemplo, já tentou Tati Castelhanos, Alário, Agustin Álvares, Pedro, entre outros. Outros nomes também já estão descartados. Zahavi, centroavante de 34 anos de idade que interessa ao Botafogo, foi avaliado como velho. Diego Costa foi descartado pelo técnico Abel Ferreira. Outras possibilidades? Você tem algum nome? Se tiver, use o espaço para comentários. Tô curioso para saber quem você gostaria de ver jogando com a camisa 9 do Verdão. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê um pouquinho mais tarde com o vídeo. E também tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!